Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 19 de abril de 2025. Estamos também na comemoração da Páscoa e aproveito aqui a oportunidade para desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Embora é uma data simbólica, mas ela significa uma passagem. A passagem do nosso grande mestre, quando ele nos presenteou com a sua presença aqui, e nos trouxe muitos conhecimentos, muitas informações, muitos exemplos, que hoje, mais do que nunca, estamos vendo a importância dos seus ensinamentos, independente das crenças, independente da época, das datas, porque datas são calendários e calendários são criados em função dos movimentos e posicionamento dos astros. Mas isso é simbólico. Não temos que discutir aqui se a data é exata ou não é exata. O que importa são as situações que nos trazem oportunidades de mudanças. E a grande mudança da humanidade começou com a vinda do Avatar crístico, conhecido aqui como Jesus, ou outros nomes que queiram dar a ele. Enfim, hoje nós vamos trazer mais um assunto, embora o feriadão prolongado, nós aqui não paramos o trabalho, porque feriado é para quem quer fazer umas horas de descanso ou alguma viagem, mas assim mesmo também é sempre tempo de mudança de aprendizado. Alguns tempos já está vindo aqui para falar sobre as doenças degenerativas. E, como sempre, as consciências estão interligadas e teve uma seguidora aqui do canal, a Rebecca Reinstein, que pediu para falar sobre Alzheimer. Ela diz também na sua questão, além de falar sobre o Alzheimer, que situação é essa? Diz a Rebecca que cuida do seu pai sozinha e gostaria de entender esta condição espiritual. Hoje nós vamos trazer aqui então não somente o Alzheimer, mas também o Parkinson, esquizofrenia e outras tantas situações conhecidas como doenças degenerativas, porque é uma degeneração do sistema cerebral, da capacidade psíquica que comanda as ações enquanto a alma está encarnada. Lembrando que a manifestação é no corpo físico, mas é sempre um espelhamento de uma situação que a alma quer experienciar ou expurgar. Existem muitas razões, olhando pela ótica espiritual, porque pela ótica espiritual nós entendemos que somos almas imortais. Estamos temporariamente aqui num corpo humano, como em cada uma das encarnações anteriores que já tivemos. Viemos aqui em corpos físicos materiais para experienciar uma limitação da nossa consciência, limitada pelos véus do esquecimento, mas regidas pela capacidade psíquica e mental do nosso cérebro, que faz parte desse corpo. Tudo aquilo que, ao fim da vida corpórea, se extingue ou vira pó, é parte física. A alma, que não é física, sobrevive sempre e continua no seu corpo etérico, que é o corpo espiritual, corpo da alma. Nós temos esse entendimento, então sabemos que a experiência feita aqui, ela termina aqui. Começa e termina dentro de uma existência física. Mas a energia que molda a matriz
de cada encarnação, ela é uma continuidade do aprendizado. Sempre tem um porquê. Às vezes a alma experiencia uma situação nova naquela encarnação, nunca experienciada antes, mas muitas vezes ela vem ajustar aquilo que em vidas passadas não foi bem resolvido. Quando nós falamos aqui que o nosso corpo físico ele tem vórtices energéticos, chamado também de chakras, que recebem e enviam as energias o tempo todo, como se fossem usinas. O nosso corpo ele é, de fato, uma usina nuclear, uma máquina de experimentos. Nós somos energia da fonte criadora, fragmentada ao último pedacinho. O mínimo, mais insignificante pedaço desta grande consciência, que é a mônada que somos formados e somos de fato. Já falamos isso em outras ocasiões. Vamos aqui apenas nos ater ao tema de hoje. Por que certas doenças, por exemplo, degenerativas, como essas citadas, se manifestam? Sempre existem múltiplas possibilidades. Nós não podemos aqui dizer que 2 mais 2 é 4, porque aqui não é matemática. Aqui é consequência, ação e reação, causa e efeito, a lei do retorno. E ainda assim tem as experiências, as lições ainda não experimentadas. Porque estamos aqui numa escola de almas e todas as lições devem ser repassadas em algum tempo, em alguma existência, alguma encarnação. Somente quando todas as lições foram passadas, compreendidas e praticadas na ética, é que a alma está realmente pronta para passar para um nível superior, saindo então sim de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós estamos na última encarnação, na condição de provas e expiações. Eu repito isso porque tem muitas pessoas que acham que não haverá mais encarnação na Terra. Haverá, sim, mas não mais na condição de provas e expiações. Na condição de um mundo de regeneração. Totalmente diferente. Provavelmente alguns de nós ainda vão desencarnar antes do final da transição e terão a consciência pronta para a nova Terra, retornarão mais uma vez da forma, ou como conhecemos hoje, através da fecundação e gestação de um feto no útero da mãe, ou então na corporificação materializada instantaneamente, que é o que vai ter na próxima etapa, na nova Terra. Só não vai reencarnar mais na Terra aquele que não tem a frequência da nova Terra. Então esse não tem frequência, não volta aqui. Vai para um planeta condizente. Os exilados da Terra, como sempre se diz. Mas esta última encarnação, a alma que está encarnada agora, a partir de 1950, todas as almas sabiam que seria a reta final do grande ciclo. A alma lá no plano astral, antes de encarnar, lembra do seu passado e sabe do futuro e sabe da sua condição. Na sua autoavaliação, ela determina o que ainda precisa passar. Muitas almas deixaram muitas pendências nas outras encarnações e agora a coisa acumulou. Por isso tem pessoas que têm realmente um calvário nesta vida. Mas foi o próprio pedido da alma, o próprio plano da alma que estipulou isso. Ou faz tudo agora, ou então fica pendente. É como aquele aluno de uma escola que no último bimestre precisa tirar uma nota quase que total, quase que máxima.
E aí fica difícil. Muito mais difícil do que aquele aluno que se preparou durante o ano todo e foi sobrando nota e no último bimestre, tirando uma nota mínima, lá pode ser quase zero, ainda assim tem condição de ser aprovado. Muitas almas hoje que convivem num corpo físico, material, que já desencarnaram, que ainda estão encarnadas, mas conhecidas como pessoas que têm uma doença degenerativa na área cerebral. Tem muitas doenças, de vez em quando aparece até uma nova que a gente nunca ouviu falar, mas isso não importa. Doenças degenerativas na área neural, do cérebro, psíquica, elas estão relacionadas, na sua maioria, em pendências de vidas passadas. Alguma coisa que aquela alma, enquanto encarnada numa vida anterior, planejou, arquitetou através da sua consciência, da sua mente, do seu cérebro, da sua capacidade de criar coisas. Se ela utilizou para prejudicar alguém, fazer o mal para alguém, ela vai trazer então para esta vida uma energia acumulada naquela área do cérebro, uma energia negativa que se transforma nessas doenças conhecidas como degenerativas. O Alzheimer, o Parkinson, a esquizofrenia e outras tantas. Uma diferencinha, eu poderia dizer aqui, é em relação ao Alzheimer, porque tem também algumas causas criadas nesta atual existência. É muito comum quando eu atendo algumas pessoas e sinto ali a causa, tipo do Alzheimer. A maioria dos casos tem sim relação com as vidas passadas. Arquiteturas mentais destinadas à prática daquilo que não é ético, em prejuízo de algo ou alguém. Mas interessante que aparece em muitos casos que a alma encarnada atualmente, ela criou e desenvolveu esse Alzheimer sem ter dívidas do passado, como uma proteção. Muitas almas encarnadas hoje que desenvolvem o Alzheimer, elas têm nesta vida atual, no tempo que já passou, os anos anteriores, os anos passados, pode ser na sua infância, na sua adolescência ou mesmo depois de adulta, ela passou por dificuldades muito difíceis, convivências muito traumáticas, desagradáveis, condições familiares ou profissionais que lhe fizeram muito mal, causaram muita dor, desconforto, muito desgosto. E ela se protege esquecendo. Porque o Alzheimer, ele traz uma amnésia de consciência. Esquece. Você que tem contato com pessoas com esta doença, sabe que a pessoa não lembra aquilo que aconteceu ontem ou hoje. A memória é mais recente. No entanto, ela pode lembrar coisas lá da infância, porque na infância não tinha esse problema. E mesmo que seja coisa da vida passada, ela nunca vai programar um Alzheimer para a infância. Ela precisa viver a vida, fazer as suas experiências, as suas recapitulações, aprender as suas lições, fazer os seus resgates e depois sim, lá na idade mais avançada, então, passar por essa situação. E às vezes tem também o karma coletivo da família, porque quando uma pessoa tem Alzheimer, ela praticamente deixa de sofrer.
porque ela não está muito presente na vida, então, ela, a não ser que não tenha uma dor física realmente que cause muita dor, o Alzheimer não é uma doença que causa dor para a pessoa. E ela só vai desencarnar, inclusive, quando dá um problema em outra víscera, outro órgão, um ponto do corpo mais importante. Mas para a família, principalmente aqueles que têm o cuidado com aquela pessoa doente, e aqui é o caso da Rebeca, que cuida do seu pai sozinha. Às vezes a dívida não está com o doente. A dívida está com aquele que precisa cuidar do doente. Por isso a situação se configura, porque as almas fazem o propósito, antes de encarnar, sempre com uma razão muito clara. Não existe castigo, não existe punição por parte das leis divinas. É a própria consciência, que é a nossa alma, que reconhece os desvios do caminho e procura agora voltar, retornar para o caminho, porque não há outra forma dela seguir no seu processo evolutivo. Lembrando que foi falado muitas vezes aqui que não existe acaso, sempre tem uma causa. Se somos almas eternas, estamos num caminho que segue infinitamente. Quando desviamos o caminho, a necessidade da volta para o caminho é necessária. Então, no caso aqui específico da Rebeca, o Alzheimer do teu pai pode estar ligado a um projeto coletivo, porque são duas pessoas, de você e do teu próprio pai. Ele faz o seu processo de resgate e você também, porque o Alzheimer sempre envolve outras pessoas, além daquele doente. É impossível uma pessoa doente com esta doença do Alzheimer ficar sozinha, não tem como. Ela vai precisar de alguém. Então, são situações múltiplas, mas sempre justas para corrigir o nosso histórico. Quando compreendemos as leis naturais, as leis divinas, as leis da vida, nós passamos a aceitar porque nós causamos isso, nós semeamos. E se nós semeamos, colhemos também das mesmas sementes. Compreender para aceitar, compreender e aceitar para soltar. O fardo fica leve quando passamos por esse processo. A resistência em aceitar é a carga mais pesada em todas as situações onde pessoas precisam cuidar de outras pessoas, ou mesmo quando pessoas têm sofrimentos, dores, perdas. A resistência é a não aceitação. E aí tudo fica mais difícil. A mudança. Porque resistir à mudança não vai resolver. Se você tem que fazer uma mudança de casa, se você resiste, você vai encontrar dificuldade no primeiro caixote que você tem que preparar, guardar coisas. Desde o primeiro até o último. É um transtorno interminável. Agora, se você começa a aceitar, eu preciso mudar, então vamos fazer a mudança. Vai fazer a mudança alegre, contente. E acha até motivos para se sentir feliz, porque vai mudar não só de casa, mudar de áreas, mudar de
energia, porque na mudança se libera muita energia. Na hora que mexe naquelas coisas lá guardadas há muito tempo, é como se fosse arejar um ar novo. Então, quando nós aceitamos, os fardos desnecessários ficam para trás. Aqueles necessários, obviamente, seguirão, porque nós não vamos nos libertar de uma situação num passe de mágica. Às vezes até a lição é aprendida e termina, mas às vezes é preciso seguir o caminho, tem uma continuidade ainda. O Alzheimer, ele tem muitas causas, então, mas ele tem esse diferencial de também ser uma proteção, como eu disse. Aquela pessoa não quer lembrar. Ela foi ferida profundamente na sua alma, nesta encarnação, por alguém da convivência. Então ela prefere esquecer, colocar embaixo do tapete. Então ela apaga a memória. O Parkinson é um pouco diferente porque ele não afeta tanto a memória, ele afeta mais o corpo físico, os movimentos, enfim, a estabilidade. Mas também ele é causado por um problema no sistema neural. Sempre é lá no cérebro, a caixinha mágica. Tem também características, porque é uma região específica. Todos os problemas do pescoço para cima significam coisas que nós usamos a cabeça para arquitetar algo que causou dor e sofrimento para pessoas ou coisas. Pode ser animais, plantas, natureza, porque toda a criação divina é uma energia da fonte, a mesma fonte nossa, das nossas almas. Então não há necessidade de esticar muito aqui sobre o Parkinson, porque é uma das situações. Já a esquizofrenia é um estado que muitas vezes também se aproxima ou ingressa num estado de loucura, onde a pessoa perde o seu controle racional, perde a razão, fica vulnerável porque ela não consegue agir da forma como os outros entendem que seria normal. A esquizofrenia é uma proteção também da alma, mas diferente do Alzheimer, porque a esquizofrenia ela está atrelada ao medo da alma não conseguir o coeficiente de frequência para ascensionar. Sabendo que é a última encarnação nas provas e expiações e a alma tem dívidas bastante expressivas para quitar, para resgatar, provas ainda para passar, e ela fica com medo de falhar. Se falhar agora é fatal. Para todas as almas, né? Falhando agora, a alma decididamente vai para o exílio. Não pode ir para a nova Terra, vai para um outro planeta de provas e expiações, que seria o pior prejuízo para uma alma que tem condições de avançar. E todas as almas encarnadas têm condições, algumas mínimas, mas têm. O problema é que muitas almas encarnadas hoje continuam, ao invés de quitar as suas pendências, criando mais débitos. Aí a coisa complica. Aí foge do coeficiente necessário, não tem mais jeito. Por isso, muitas pessoas dizem, mas
Eu faço tudo certo, sou uma pessoa correta. O fulano de tal é uma pessoa boníssima, não comete um errinho, não mata uma mosca. E está passando por tantas situações difíceis. Sim, porque tem um histórico do passado. Ainda bem que agora é correto, faz tudo certo, senão, se já está pesada a carga, imagina como ficaria se cometesse ainda mais deslizes. A esquizofrenia, ela protege a alma porque ela não fica consciente, ela não tem responsabilidade pelos seus atos. Uma alma é responsável pelos seus atos quando ela tem consciência. Ela sabe o que está fazendo, sabe que aquilo não é ético e ainda assim faz. Ninguém vê. Não tem problema, a lei dos homens permite. Sim, a lei dos homens permite, mas a lei divina, não. Então, ela sabe que naquele estado de consciência, de esquizofrenia, de loucura, e todos os outros casos atrelados, parecidos com essa situação, remetem a uma possibilidade bem elevada da alma conseguir, através desta situação, uma existência sofredora dessa forma, porque a pessoa sofre, ela praticamente tem uma vida apagada. É o preço que ela paga. Antecipadamente já escolhe isso para se garantir. Através da doença ela quita a conta e pela doença ela não consegue, não é que não consegue, ela não é mais responsável porque ela, de fato, não tem consciência. Isso é tão importante porque um dia eu até fiz um áudio sobre esse tema. E na primeira vez que a alma experiencia aquilo que nós chamamos de mal praticado, se ela nunca praticou aquilo, na primeira vez, e todas as almas passaram por esse estágio. Nós estamos num mundo de dualidade. Criar na luz e criar na sombra. Quando nós criamos na sombra, praticamos atos que é considerado do mal. Quando criamos na energia da luz, criamos aquilo que é considerado do bem. Mas como que nós vamos saber o que é certo e o que não é certo se não fizermos as experiências? Então, em algum momento a alma passa, numa vida faz o bem e noutra vida faz o mal, numa mesma situação. Os dois lados da moeda. Aquilo não cria karma quando faz o lado negativo, porque ela tem que experienciar. O grande problema é que depois de ter feito o experimento, no lado luz e no lado sombra, a alma tem consciência, porque mesmo que seja de vidas passadas, tem um subconsciente. Ela sabe. E eu posso dizer isso com propriedade, porque você pode fazer um teste. Você nunca matou ninguém, mas você sabe que não pode. É antiético perante as leis maiores. Você não pode roubar, você não pode prejudicar alguém, você não pode trair porque vai machucar outra pessoa. Então você tem essa consciência. Por que você tem essa consciência sem ter feito isso nesta vida? Porque você fez lá atrás as experiências e compreendeu. Mas tem muita gente que fecha os olhos e faz de novo porque vai trazer vantagem, porque é bom. É como um vício. Ninguém gosta do vício. O próprio viciado quer fugir do vício, mas o vício é bom. É difícil soltar. É gostoso, é como você ter ali um doce na tua frente e tá com fome, com vontade de comer e não comer. É difícil resistir à tentação, às tendências. Então, nós temos as dívidas, como nós citamos aqui, a reparação, o reajuste, o resgate de coisas mal feitas no passado, quando nós fizemos, sabendo que não era lícito. E aquela alma que escolhe uma situação onde é considerada uma doença degenerativa do seu sistema cerebral, ela não tem a responsabilidade. Então ela não vai cometer nenhum erro
Porque ela não tem essa consciência, ela não sabe, ela não vai agir sabendo que aquilo não pode. Ela pode até fazer coisas erradas, mas ela não sabe, não tem consciência, então ela não é responsável. E ao mesmo tempo, com essa situação, ela quita os seus débitos. É um plano de alma. Então muitas vezes alguém me pergunta, mas então essas pessoas que não têm consciência, que têm problemas cerebrais, como é que vão fazer a ascensão se elas não conseguem fazer mudança, não conseguem compreender, não conseguem entender essas situações que estão chegando, esse conhecimento? E eu sempre digo que não é o conhecimento, não é o entendimento, não é a compreensão das coisas que vai ajudar definitivamente, são as nossas ações. E essas pessoas que hoje não conseguem conscientemente agir, seja por uma doença ou outra, qualquer problema, elas pagam a dívida e não cometem outra de jeito nenhum, porque elas não têm consciência. Sempre que há um ser humano com um problema de saúde que afete a sua consciência, ele não é responsável pelas ações que ele faz, ele não comete mais dívidas. E pelo fato de estar nessa situação, ele quita as suas dívidas, porque toda doença é uma cura da alma, não importa se ela é dolorida ou não. Como nós vemos aqui, o Alzheimer, o Parkinson, não são doenças que causam dores, como um câncer, como qualquer outra doença que a gente sabe ali que são realmente horríveis, as dores insuportáveis. Mas elas, da mesma forma, limpam a energia velha, estagnada. Nós poderíamos aqui citar outras doenças, mas eu acho que esses 3 exemplos já são suficientes para que cada um consiga fazer as suas reflexões, compreender situações em si ou nos familiares, pessoas próximas, como tudo isso é fantástico, apesar do sofrimento às vezes. A mesma coisa uma pessoa que está em coma. A pessoa que está em coma, ela não sente mais sofrimento. Não tem, está anestesiada. Ela não está sentindo o corpo. Aliás, a alma encarnada, quando o corpo está em coma, ela pouco fica ali. Ela está sempre como na hora que nós dormimos, a alma sai por aí, tranquilamente. Está só esperando o momento de cortar o cordão de prata, para se livrar, desencarnar, como se diz. Por que ela não vai então? Está perdendo tempo ali. Um coma irreversível, a alma poderia ir e antecipar a sua caminhada, porque ela está ali esperando. Mas por que ela espera? Porque tem alguém ali, naquela situação, próximas, geralmente familiares, que precisam compreender alguma coisa. Então ela faz um pequeno, não é nem um sacrifício, mas dá um tempo. Vou ficar mais um pouquinho, porque ela sabe, ela tem já uma consciência mais elevada. A nossa alma, quando sai do corpo, no sono, em estado de coma, ela tem uma consciência da 4ª dimensão. Ela sabe quem ali da família precisa compreender uma lição, e ela fica esperando para ver se aquela pessoa aprende a lição, porque às vezes dá um estalinho lá e a pessoa compreende alguma coisa. Às vezes é apego demais das pessoas familiares. Desapega. Esse desapego ele é tão importante que tem casos que as pessoas estão ali chorando já a morte antecipada do familiar e lamentando a partida porque vai morrer, porque vai nos deixar, aquela saudade, aquela dor, e se apegam àquela pessoa, e aí a alma que está ali querendo já ir embora sofre, porque ela se sente agarrada, presa. O que acontece? As leis divinas que tudo sabem e promovem, faz com que aquele doente dê uma melhoradinha, leve,
opa, deu uma reagida. Então aquelas pessoas que estavam ali apegadas e chorando e não queriam nem sair de perto, dá uma aliviada e se afasta um pouquinho, eleva um pouquinho a sua frequência, a sua energia. O que faz? Liberta aquela alma que se sentia agarrada, presa, com tantas mãos e tantos braços. Aí ela aproveita aquele espacinho ali de liberdade e vai. A melhora da morte, como é conhecida. É interessante porque quando nós começamos a entender as leis divinas, parece tudo mais simples e menos doloroso. Porque a vida não é para ser dolorosa. A vida é para ser vivida alegremente. Até porque a alegria tem uma frequência de cura individual e coletiva. A alegria cura até a consciência de Gaia, nossa mãe, consciência materna do planeta. Gaia é uma consciência feminina, por isso aqui é um planeta de criação muito maior do que muitos outros planetas. Nós precisamos entender um pouquinho mais. Como diz aquela parábola bíblica, eu não sei quem foi o autor, porque a Bíblia não foi o Jesus que escreveu como você pensa. Ele pode ter, sim, citações de suas frases, palavras, mas alguém lá que escreveu lá uma parte da Bíblia colocou: e por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Eu confesso que as primeiras vezes lá atrás, quando eu escutei essa frase, eu pensava, pereceu, morreu. E não. Pereceu é sofreu. A gente às vezes não tem muito conhecimento da gramática, do dicionário, mas seja lá o que for, o entendimento é esse. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Meu povo sofreu. Sofreu porque não tinha conhecimento. Poderia sofrer menos. Porque todos vão morrer, então não pode ser pereceu ou morreu, porque todos nós, enquanto estamos na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, a alma precisa desencarnar e reencarnar sucessivamente até completar o seu aprendizado. E tenha conhecimento ou não, vai morrer do mesmo jeito. Bom, eu acho que não é preciso alongar mais esse tema. Aproveitamos aqui então também para atender o questionamento da Rebeca, mas também era um tema que já estava vindo para ser comentado aqui através de um áudio. E através desses exemplos, eu tenho certeza que todos vocês vão também associar outras situações parecidas e entender. Porque sempre vamos ter que passar pelas 3 fases para a cura, para o nosso bem-estar, para que o mundo seja mais leve, mais agradável e que seja vivido também o nosso tempo com mais alegria. Então sempre passamos pelo compreender, aceitar e soltar. Não existe punição, existe aprendizado. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Amados, é comum ouvir pessoas sábias dizerem que os vencedores procuram soluções diante de situações difíceis, enquanto os fracassados procuram sempre desculpas. São essas 2 escolhas que fazem a diferença no resultado final de uma mesma situação. A oportunidade é idêntica para ambos, mas são as escolhas que trazem o resultado positivo ou não para todos.
Todas as almas encarnadas atualmente na Terra são fractais de versões mais elevadas de si mesmas. Decidiram experienciar a dualidade sob o véu do esquecimento. Ninguém foi obrigado a passar por tais experiências. Portanto, nada justifica as lamentações e o fracasso no aprendizado necessário. Dizer que as forças da não-luz são responsáveis pelo atraso na conclusão e finalização deste ciclo na terceira dimensão é tentar esconder o sol com a peneira. Delegar responsabilidades aos outros é justificar o fracasso e tentar esconder a própria incompetência. A Terra é um planeta escola e proporcionou as mesmas oportunidades a cada um de seus alunos. Cada alma que decidiu encarnar aqui sabia todas as regras e todo o currículo desta escola. Sabia que devia, enquanto encarnada, aprender todas as experiências dentro da dualidade. Sabia que o tempo necessário dependia somente dela. Sabia que nada e ninguém poderia atrapalhar seu desempenho, a não ser que consentisse com isso. Sabia das dificuldades, mas sabia, acima de tudo, que só dependeria dela o avanço ou o atraso na conclusão desta caminhada através de um mundo de expiações e provas. Agora é chegada a hora da finalização desta longa maratona na 3D. É a última encarnação e a última experiência na dualidade. Espera-se uma grande onda de ascensão e, como já dissemos aqui antes, cerca de 1/3 da humanidade encarnada ascensionará para um mundo de regeneração. Este será também o grande momento para o planeta Terra, que fará a transição para as frequências de quinta dimensão. Então, se nada e ninguém pode impedir que alguém faça sua ascensão, por que ainda existem pessoas que se comprazem no mal? Não é fácil aceitar que uma alma ainda permaneça no caminho da não-luz, quando ela poderia simplesmente encerrar as experiências na dualidade. Entretanto, elas decidem continuar por mais alguns milênios na longa caminhada da ascensão. No seu plano de alma, preferem aprofundar mais as experiências, pois ainda não se acham suficientemente preparadas para se integrar às suas versões mais elevadas. Aquelas pessoas que se comprazem no mal, ou que desejam ainda enfrentar situações de vida entre ladrões, desmandos e principalmente entre dominadores inescrupulosos, na verdade não estão equivocadas. Elas estão precisando de mais experiências e por isso lutam e defendem sua bandeira, mesmo que aos olhos de muitos estejam completamente desorientadas. Nós não sabemos das necessidades da alma dos outros. Aliás, mal conseguimos entender nossas próprias necessidades. Se uma parte da humanidade encarnada ainda precisa de mais lições, esse é um propósito de cada alma. E desta forma não cabe a nós o julgamento. Eu não sei e você também não sabe qual o propósito da alma do outro. Mas ela sabe de si mesma. Mesmo com o véu do esquecimento, ela sabe no seu eu interior e acaba por agir dentro dessa necessidade. Não devemos julgar os outros a partir da nossa própria visão das coisas. Se o próprio Criador dá essa liberdade, nós que somos meros coadjuvantes da grande obra, devemos fazer apenas aquilo que nos diz respeito. Eu diria que conseguir a ascensão agora é a única coisa que realmente nos interessa. Caso contrário, de nada terão valido as sucessivas encarnações até aqui. Respeite a vontade do outro. Somente ele sabe do que ainda precisa para concluir seu curso nesta escola de almas. Claro que muitas vezes sentimos o desejo de ajudar, mas como ajudar se ele mesmo decidiu o que é melhor para si? Há uma força dentro de cada um que faz com que se decida pela continuidade ou pela finalização deste aprendizado dentro de um mundo de expiações e provas. Chegamos ao final de um tempo muito esperado e ansiosamente aguardado. Eu sei o que é melhor para minha alma, mesmo ainda sob o véu do esquecimento.
A voz dessa alma ecoa através do coração. Eu decidi finalizar esta longa caminhada, pois não há mais nada a aprender na dualidade. Eu posso fazer tais escolhas, pois estou pronto. Me sinto pronto. E você também pode fazê-lo. Mas não queira que o outro decida através de você. Só ele sabe do que ainda precisa. Não há integração do fractal de alma com sua versão mais elevada enquanto a frequência não estiver alinhada com o seu eu superior. Não pode haver ruptura de frequência. Deve sim haver ajuste nessa frequência e então sim, a ascensão estará finalmente acontecendo. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. Nós vamos trazer hoje aqui o assunto, que foi sugestão das pessoas que seguem este canal, para falar aqui sobre amor próprio e egoísmo. Muitas vezes eu vejo pessoas que me perguntam, me questionam, mas então, amor próprio é egoísmo? Se eu dou a preferência em certas situações para os meus interesses, é egoísmo? Enfim, muitos de vocês, com certeza, às vezes ficam na dúvida, será que não é egoísmo o que eu estou fazendo? E hoje então vamos aqui trazer algumas orientações para que cada um de vocês que possa ainda ter algumas dúvidas, entender que nem tudo aquilo que você pensa que é egoísmo de verdade. Eu poderia resumir aqui em algumas frases, mas eu vou esmiuçar bastante para que vocês possam realmente tirar as dúvidas. Colocar-se em primeiro lugar nem sempre é egoísmo. Até eu diria, na maioria das vezes, é altruísmo, estar bem para poder ajudar os outros. Se eu não me coloco em primeiro lugar, daqui a pouco eu não posso ajudar mais ninguém. Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo quando eu sei respeitar aquilo que realmente é útil para mim e para os outros, independente se eu estou fazendo para mim ou estou fazendo para os outros. Egoísmo é quando eu quero algo que eu não preciso, quando eu deixo de fazer algo que eu posso, quando eu não dou algo que eu tenho sobrando, enfim, uma série de situações. Vamos aqui então falar hoje, primeiro do amor próprio, depois vamos falar do egoísmo. Vamos separar aqui, fazer duas colunas. O amor próprio é muito importante. Quando nós não temos amor próprio, ninguém pode nos ajudar. Poderíamos aqui dizer que aquela frase atribuída ao Cristo Jesus, ajuda-te que eu te ajudarei, às vezes cai bem numa situação dessa. Autoestima, amor próprio, alegria, tudo isso tem uma frequência muito alta e que faz com que qualquer situação se torne pequena, qualquer dificuldade seja diluída, porque ao invés de lamentar, de se achar realmente abandonado, encontramos as soluções, inclusive opções nem imaginávamos antes. Reconhecer as suas qualidades. Quando você reconhece as qualidades, sem aquela
questão de elevar o ego, a mostrar. Eu diria que quem eleva o ego muito acima do seu normal é porque quer mostrar algo que não é de fato. Se você reconhece as suas qualidades, você não tem necessidade de mostrar as suas qualidades para quem quer que seja. Basta simplesmente que você saiba que você as tem. Nós não precisamos provar para ninguém. As qualidades, elas são partes do nosso caráter, da nossa personalidade, e não temos aquela necessidade de provar isso para quem quer que seja. Os outros pensem o que quiserem, não importa, a opinião deles não vai influenciar nada na minha vida, na tua vida, desde que estejamos reconhecendo as qualidades. Porque não precisamos nos envergonhar, não precisamos subir em pedestais mais elevados para mostrar que somos mais elevados. Apenas sabemos que somos, e é o que basta. Supervalorizar as limitações é a contramão do reconhecimento das qualidades. Se eu tenho qualidade, eu não tenho medo de limitação. A limitação é quando nós colocamos uma barreira, uma muralha na frente e o caminho ali termina. Se eu tenho qualidades, não há obstáculos. Qualquer situação que surja no dia a dia, eu vou conseguir tirar de letra, porque sempre haverá alguma solução. Confiar nisso é realmente reconhecer que temos qualidades. Sentir-se útil em qualquer situação também é importante para o amor próprio. Estar disposto a cooperar com algo, com alguém. Obviamente temos os nossos probleminhas diários, cotidianos, todos nós temos, as nossas responsabilidades, o nosso trabalho, os nossos horários, a nossa família, temos os nossos compromissos sociais, mas ainda assim dá para sentir-se útil em fazer alguma coisa. Porque sempre que nós fazemos algo em favor de alguém, o resultado vem para nós mesmos. Assim como aquele que faz e pratica o mal, está fazendo para si próprio, porque lá adiante vai colher as suas sementes. E as sementes não são somente as coisas ruins, as sementes são das coisas boas também. Então, sentir-se útil em qualquer situação é aproveitar as circunstâncias, as oportunidades, servir. Porque quando nós servimos algo ou alguém sem a necessidade de ser reconhecido, de ser recompensado, nós estamos jogando uma poupança, uma carta de crédito, que lá adiante, quando porventura nós precisarmos de alguma coisa, terá alguém pronto para devolver aquilo que plantamos lá atrás, quando ajudamos alguém. É óbvio que quando fazemos algo para alguém, não devemos esperar que aquele alguém retribua, porque quem vai retribuir será sempre outra pessoa. Porque é como uma roleta, ela gira e quando chega a hora da pedrinha cair, não é mais o ponto que ela foi solta. É sempre um outro ponto. Tudo é movimento. Apenas entender, eu semeei um dia, a colheita vem. Outra situação também importante para o amor próprio é não se comparar com os outros.
Quando nós nos comparamos com outras pessoas, sempre vamos olhar aqueles que estão acima em alguma condição. Não importa se é financeiro, profissional, se é outra situação. O grande dilema é quando alguém quer se comparar. Ele nunca vai se comparar com uma pessoa inferior. Ele se compara com uma pessoa superior e aí ele se sente inferior. É óbvio. Se eu estou subindo uma escada e só fico olhando aqueles que estão lá no topo da escada, eu vou achar que eu estou bem abaixo. Agora, se eu sei que estou subindo a escada, independente do degrau que eu estou, independente de quem está atrás de mim, independente de quem está à frente de mim, eu subo a escada tranquilamente, sem me importar com essa escada, sem me importar com alguém. Querer se comparar quem está acima e não ter condições é certamente uma chave que vai baixar a nossa frequência, porque ao invés de ver a vida com alegria, nós vamos começar a ver a vida cheia de dificuldades, de problemas. E a frequência vai para baixo, abaixo dos pés. Quando nós temos amor próprio, nós reconhecemos nos outros qualidades e não nos sentimos inferiores. Porque é muito gostoso ver qualidades nos outros. É muito prazeroso ver o outro tendo sucesso, conquistando coisas importantes como uma casa nova, um carro novo, um emprego mais elevado, onde tem salários melhores. É gostoso ver o outro que estava com algum problema de saúde melhorar. É muito bom ver as pessoas felizes nos seus relacionamentos, nas suas famílias, com seus filhos, com seus pais. Isto é um estímulo energético que nos eleva a frequência a tal ponto que nós nos sentimos bem quando os outros estão bem. Ao contrário, depois nós vamos ver aqui a coluna do egoísmo, onde nesta situação o egoísta ele sofre com o bem-estar dos outros. Ele sofre com o sucesso dos outros. Depois nós vamos falar do egoísmo, porque senão vamos misturar muito. Mas é bom dar uma palhinha aqui para ver que há grandes diferenças. Tudo é uma questão de sentir, uma questão de posicionamento, ponto de vista. Reconhecer as qualidades nos outros nos faz grandes quanto os outros. Nos faz sentir a alegria que o outro sente. E muitas vezes o outro nem sente. Muitas vezes o outro consegue grandes feitos, grande sucesso, mas ele não está sentindo muita alegria e satisfação. Tem muitas pessoas que realmente não vivem a felicidade naquilo que nós imaginamos que é o motivo de felicidade. Muitas vezes as pessoas que muito têm são as mais infelizes porque não sabem o gostinho de lutar pela conquista. Tudo veio muito fácil. Mas nós, olhando os outros, mesmo nas nossas limitações, e nos sentir felizes com o sucesso do outro, com o pódio do outro, nos faz feliz. Nós seremos felizes porque podemos captar essa energia que é como se nós estivéssemos lá. Não abaixo,
no mesmo nível, sem nenhum outro propósito, apenas para sentir alegria. Porque a alegria é contagiosa. Eu não preciso estar no lugar do outro para sentir alegria. Eu posso sentir a alegria, a satisfação, mesmo não estando naquela situação que os outros estejam para sentir a alegria e a satisfação. Não se sentir vítima, nem inferior a ninguém. O amor próprio nos estimula a buscar as conquistas, atingir os objetivos, completar os projetos. Ao invés de se sentir vítima e inferior aos outros, num muro de lamentações, nós vamos nos sentir sempre perfeitos. Não se sentir vítima é se sentir vitorioso, mesmo quando os resultados não são os esperados. Não se sentir inferior aos outros é entender que aquilo que eu estou fazendo não importa o tamanho da obra, não importa se tem visibilidade ou não, importa para eu, neste momento que estou fazendo, fazer bem feito. Sentir a missão cumprida, ser profissional naquilo que está fazendo, ser correto nas suas relações, respeitoso e amoroso, fazer o seu melhor. Não é difícil. Quantas vezes eu disse aqui, vocês já estão cansados de ouvir essa frase? Já que tem que fazer algo, faça bem feito, pois o serviço é o mesmo, mas o resultado é diferente. Você não é inferior a quem quer que seja, você está experienciando a tua experiência e ninguém mais está sentindo o que você está sentindo, porque é este sentir que você vai levar como bagagem de alma. Em vidas passadas você pode ter sido alguém mais importante do que os outros agora, ou então também muito inferior, porque são experiências. Nós vivemos um mundo de polaridades, de dualidade, e cocriamos dentro da nossa consciência, tanto na luz quanto nas sombras. Então ninguém é maior que ninguém, na média, mas em determinado momento cada um experiencia as suas tarefas, aquela condição que ainda precisa experienciar. Valorizar tudo e todos, isso é amor. Amor próprio. Se eu tenho amor próprio, se eu me valorizo, eu valorizo também os outros. Valorizo tudo e todos. Porque eu não preciso cooptar nada fora para trazer para dentro, para me completar. Se eu tenho amor próprio, tudo que está lá fora é tão natural que tudo é alegria, tudo é motivo de regozijo. Valorizar os outros é estimular que o outro também desenvolva o seu amor próprio. Ao contrário da crítica que faz com que a pessoa se sinta fracassada, nós temos sempre o outro lado, que é quando valorizamos o outro vai se sentir
também mais elevado, mais vencedor. Quando reconhecemos as falhas que existem em nós e entendermos que tudo é aprendizado, isso é amor próprio. Não nos culpamos, não nos condenamos, porque estamos aqui numa escola de almas, aprendendo lições, e todos nós temos qualidades e temos falhas também, porque somos humanos. Não há perfeição em quem quer que seja enquanto humano da terceira dimensão no mundo de provas e expiações. Reconhecer as falhas como limitações, mas entender que tudo é aprendizado e que nós podemos ir além. Podemos mudar a qualquer momento. Mesmo que na primeira tentativa não consigamos vencer a prova, temos outras oportunidades. Na segunda, na terceira, na quarta, se precisar, vamos lá para a 10ª oportunidade, não importa. Estamos aqui para aprender. Não há ninguém perfeito, porque aquele que é perfeito já não está mais aqui na terceira dimensão, já ascensionou. Então, estamos todos no mesmo barco. Não guardar mágoas e nem ressentimento é outra razão para o amor próprio. Vamos sempre desenvolver este amor próprio quando saímos daquela situação de sentir mágoa e ressentimento pelos outros, porque fizeram alguma coisa para nós, algum ato, alguma atitude. Quantas pessoas guardam as 7 chaves? Eu já vi pessoas dizer: eu jamais vou esquecer aquilo que ele me fez, ou que ela me fez. Isso é muito duro. E é forte. O jamais, ele já determina que não há possibilidade de entender que o outro também tenha falhado, que ele também tenha limitações, que também está aprendendo nessa mesma escola, pois ele é aluno da mesma classe. Ao invés de guardar as mágoas e os ressentimentos, olhar para esta situação que nos contrariou e dizer: sim, o outro também está aprendendo. Desta vez ele não fez direito, pelo menos no meu ponto de vista, tanto que me deixou chateado. Mas eu também tenho minhas limitações, de vez em quando não acerto na primeira tentativa. E quando fizemos essa análise, nós olhamos os nossos vizinhos, nossos irmãos, as pessoas que convivem, e mesmo aquelas distantes, e dizemos: sim, ele tem tempo de aprender. Se não aprender nessa vida, terá outra. Se não estiver aqui nesse planeta, como provas e expiações, vai ter outros planetas que vão receber essas almas, essa alma. Está tudo certo. A alma é imortal, ela tem tempo de aprender. Olhar com esse olhar compassivo, respeitoso também. E também com um certo grau de amor, embora ainda tenhamos alguma dificuldade. Mas se eu desenvolvo esses predicados em mim, eu estou evoluindo. Não é o outro que vai evoluir com aquilo que eu desenvolvo em mim. Então, por que não desenvolver as qualidades, mesmo perante as dificuldades e as falhas dos outros? Não depender dos outros também é um ponto positivo para o amor próprio. Às vezes nós precisamos que alguém nos
dê uma mãozinha aqui e ali. Mas não ficar esperando que os outros resolvam os nossos problemas. Buscar a solução por nós mesmos, encontrar as soluções, isso nos eleva, isso é amor próprio, engrandece o amor próprio. Porque quando nós nos elevamos através das conquistas, nós crescemos. Crescemos dentro daquilo que é positivo. Aqueles que sempre dependem dos outros, da boa vontade dos outros e pouco se esforçam, eles são infelizes. Porque eles não têm o gosto da conquista. Eles não têm amor próprio. Preferem a boa vontade dos outros para resolver os seus problemas. Fica uma vida insossa, sem sabor. Por mais que tenhamos dificuldade, vamos à luta, vamos buscar as respostas, as soluções. Isto sim nos faz grandes. E fazendo grandes nos faz bem e também nos faz felizes. E desenvolve o amor próprio. Vamos agora para a coluna do egoísmo, para ver que há, sim, sempre um divisor de águas entre os dois. Amor próprio versus egoísmo. Egoísmo é achar que os outros te devem favores. Eternamente são devedores com você. Sempre esperar que os outros resolvam os problemas, depender dos outros, fazer a lei do menor esforço, procurar sempre se achar dentro das minorias para ser beneficiado com as cotas, que ele não precisa lutar, não precisa se esforçar, não precisa ir à luta. É mais fácil ganhar pronto do que construir algo. Isso é egoísmo. Nós vimos ali que nessa situação não tem nada de amor próprio. Tem vadiagem mesmo. Achar que os outros resolvam os nossos problemas em qualquer situação. Qual é o sentido da vida? Para quem opta por esta situação, por essa decisão, será que essa pessoa vai ter alegria de verdade? Tu pode encher a mala dele de dinheiro, mas ele nunca vai ser feliz, porque ele não vai sentir o gostinho do merecimento. Querer sempre aquilo que não precisa. O egoísta, ele quer. Olha, se você disser para ele que um saco de pedras é interessante e tem algum valor, ele vai levar o saco de pedra para casa dele e vai guardar. Vai deixar lá. Ah, vai valer, eu não vou precisar trabalhar, não vou precisar me esforçar, eu vou ter. Quando eu precisar, aquilo lá vai ter valor. Aí ele precisa comprar alguma coisa e precisa fazer um serviço em troca porque não tem o dinheiro, então não tem outro jeito. Aí alguém oferece lá, olha, se você fizer esse trabalho, eu te pago tanto. Mas ele nunca está satisfeito, ele quer mais. Não, eu não vou trabalhar por esse valor. Portanto, eu não vou, fica lá em casa. Ou me paga tanto, eu não faço nada, mesmo precisando. Ah, se não for trabalhar e não ganhar, alguém vai me dar o dinheiro. Ou é o governo, é um familiar, é um amigo. Às vezes até fazer uma falcatrua por aí para ganhar, de uma forma desonesta. Enfim, querer aquilo que não precisa ou a mais do que precisa. Se você se propõe a fazer um trabalho e esse trabalho vale R$100, é o pagamento justo. Mas não, eu quero 200. Isso é egoísmo. Faça por 100. Você vale 100.
vai aparecer outro serviço ali logo adiante que vale mais 100, tu vai ganhar os 200. Sem ser egoísta, você contribui com o teu trabalho para alguém e alguém paga o que é justo pelo teu trabalho. Nada mais justo do que aquilo que é de fato honesto. O egoísta, ele quer, às vezes, tirar de alguém coisas que ele não precisa. Ah, mas é só parece que só por bira mesmo. O outro precisa e ele não, mas ele vai lá e tira. Parece uma criança birrenta. Às vezes ele quer até mesmo o que o outro tem por inveja, por ciúme, por despeito, porque ele se acha inferior, ele se acha menor, porque ele se acha incompetente, mas ele quer. Ele não se esforça para ganhar, ele quer sem esforço, quer de graça. Ah, mas aquele tem. Ele tem, né? Então vamos tirar. Não dividir nada, mesmo que esteja sobrando, é o que o egoísta faz. Tem duas ferramentas iguais. Ele só precisa de uma. E tem alguém ali do lado que precisa fazer uma tarefa, mas não tem a ferramenta. Mas ele não empresta. Ele não cede. Deixa lá. E lá é meu. Ninguém pega. Claro que nós não temos obrigação de emprestar a ferramenta para quem quer que seja. Mas é um exemplo apenas. Se eu tenho sobrando, eu posso colaborar, eu posso cooperar. Afinal, a nova terra está chegando. E na nova terra vai ser um mundo de cooperação, não de competição. Às vezes nós temos lá alguns reais sobrando. Todo mundo tem sempre uma pequena reserva, pelo menos aqueles que são previdentes e que conseguem ganhar um pouquinho e fazer economia. Sobram os recursos. É óbvio que a pessoa trabalhou duro, economizou bastante e guardou lá com muito sacrifício, e os outros não, nem sempre fazem isso. Gastam mais do que ganham e depois falta. E aí chega uma pessoa que precisa um favorzinho lá para comprar uma ferramenta, alguma coisa que vai ser útil para ganhar também o pão de cada dia, mas não tem aquele valor. É óbvio que tu tem que conhecer a pessoa e ela, se tu empresta, ela tem que te devolver. Mas você tem segurança, ó, a pessoa não é de dar o golpe em ninguém. Ah, mas tenho medo, porque se o outro depois não me paga, eu perco. Não. Nós temos que entender aqui que ninguém perde o que é seu e ninguém fica com aquilo que não lhe pertence, porque existe as vidas passadas e os nossos débitos e créditos lá das vidas passadas. Não podemos fazer também sem levar em conta se é uma pessoa que a gente conhece, que dá o golpe em todo mundo. Não dá para emprestar mesmo. Mas às vezes, só pelo medo. O egoísta, ele tem sobrando e o outro está precisando e ele não ajuda. Não ajuda. Às vezes a gente arrisca a emprestar e perder, mas se nós ajudarmos, o universo nos dá em dobro. Isso, todos nós estamos cheios de provas disso. Lembre-se que tudo que tu fizer ao outro é tu que tu farás. Então, não dividir nada, mesmo que esteja sobrando, não é uma boa pedida, porque é um ato do egoísta. Achar que os outros devem te atender sempre. Ah, isso está cheio por aí. As pessoas
acham que os outros têm obrigações. E não é verdade. Nós não podemos cobrar a obrigação dos outros. Se o outro pode me ajudar quando eu preciso, beleza. Se ele não quer ajudar ou não pode ajudar, eu tenho que achar a solução. Se eu posso fazer, eu tenho que fazer. É claro que na impossibilidade, aí entra a caridade dos outros. Mas quando eu posso fazer, por que eu tenho que esperar que os outros façam por mim? Se eu fizer isso, eu sou um egoísta. Você se acha sempre merecedor, mesmo quando nada fez por merecer. Outro ponto do egoísmo. Ah, eu mereço. Por que o outro ganhou e eu não ganhei? Mas eu não vejo que o outro trabalhou, se esforçou, fez por merecer. Ah, mas eu quero também, porque se os outros ganham, eu também tenho que ganhar. Mais uma vez, a famosa frase, ajuda-te que eu te ajudarei. Se eu não me ajudo, quem vai me ajudar? Esperar a boa vontade, a caridade? Mas será que é justo? Será que é justo eu receber sem me esforçar? Sem que eu faça nada? Às vezes a dificuldade numa situação, ela já é uma lição para ser aprendida ou uma prova a ser vencida. Temos que entender que a vida nos traz as ferramentas para que nós evoluímos como consciência. Então, se achar merecedor, desde que você faça por merecer. Caso contrário, é egoísmo puro. O egoísta também nunca está satisfeito com aquilo que te oferece, o que lhe oferecem. Porque o egoísta, ele sempre acha que é pouco. Não pode oferecer o que você quiser para um egoísta. Ele sempre vai desdenhar. Isso é pouco. E eu acho que às vezes é muito, mas ele acha que é pouco. Porque ele não fez nada para merecer, não se esforçou, não gastou nenhuma energia para conquistar aquilo, mas ele acha que merece, porque tem direito. O egoísta sempre acha que tem mais direito que obrigações. Obrigações é para os outros, para ele é só os direitos. Este é um egoísmo. Ao contrário do amor próprio, ele nem sabe o que é amor próprio. Ele só quer saber da vantagem. E aqui para terminar, senão vamos alongar demais, o egoísta, ele sempre vai desdenhar das conquistas alheias. Ah, mas ele fica mordido quando alguém é vitorioso, quando alguém conquista algo. Então ele sempre vai botar uma situação, ah, mas aquilo lá era fácil, aquilo lá qualquer um faz. Aquela competição qualquer um ganha. Agora, se ele for competir a mesma prova e não vencer, daí ele vai dizer que era muito difícil. Poucos ganham. Mas se ele não compete e outro vai lá e com esforços consegue a vitória, ele vai sempre dizer que era fácil demais. Ele nunca vai valorizar a conquista dos outros porque ele se morde de inveja e de ciúme. O egoísta é um ciumento, é um invejoso e também é um preguiçoso. Então, o egoísta nunca tem amor próprio. Não consegue. Ele se acha um inútil, tanto que não se esforça para nada, porque acha que não vale a pena. Mas ele quer
os louros que os outros conquistam com esforços e com suor. O egoísta é um fracassado por natureza. Provavelmente um infeliz, um sofredor. E o pior de tudo, talvez tenha uma existência inútil, perdeu uma encarnação. Se não mudar, vai ter sérios problemas no final da vida para compensar um pouquinho a sua existência. Talvez, com bastante dor e sofrimento, ele consiga alguns créditos para levar para a próxima encarnação. E aqui fizemos um comparativo, então, deste tema, amor próprio versus egoísmo. Foi uma sugestão que foi me passada, e aqui nós aceitamos sugestões também, porque às vezes nos faltam títulos, porque são tantos já postados, que às vezes temos que recorrer a algum artifício para não repetir o título de um áudio que já foi feito antes, ou que um texto foi feito antes, com o mesmo título. Está bem? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.